Muito bem, então vou dar início, Alexandre, te apresentando e falando aí para o público que nos escuta, né? Temos aqui o Vitor também, que está nos acompanhando como monitor. Então, boa tarde a todos, todas, todes. Este é um curso, um minicurso, que vai ser proferido pelo Carlos Alexandre Rodrigues. O Carlos Alexandre é psicólogo, é professor também de pós-graduação na área da psicologia, é psicólogo clínico e é mestrando aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em psicologia, no Psiclin, Núcleo de Pesquisas em Clínica da Atenção Psicossocial, sob minha orientação, né, Alexandre? E ele vai falar de um tema muito importante que se liga ao recovery, que é uma discussão que tem bastante eco hoje aqui no nosso encontro catarinense de saúde mental, por ser uma alternativa muito importante no campo da saúde mental, né? A conferência inaugural falou do recovery e acredito que teve alguma atividade específica de recovery já de manhã também. E agora o Carlos Alexandre vai tocar neste tema de novo, falando de uma ação focada no recovery, que é o RAP. Ele vai explicar para vocês o que é o RAP, vai explicar todo esse processo que tem a ver, então, com a dissertação dele, né? Esse trabalho que a gente faz, Alexandre, sob minha orientação, ele tem a co-orientação da professora Tânia Meres Grigolo, que foi professora do SESUSC durante muito tempo e que realizava lá no SESUSC um projeto de extensão, que era um projeto de adaptação transcultural do RAP para o Brasil. Então, o Carlos vai explicar isso melhor aqui para vocês entenderem, e aí a gente vai estar aí escutando isso. Então, Carlos, por favor, você com a palavra. Obrigado, professora Daniela, que honra tê-la comigo aqui. Quero dar boa tarde a todas e a todos, que imenso prazer a gente poder trocar nessa tarde de hoje. Acho que vai ser um aprendizado mútuo, né? Eu também gostaria muito de aprender com vocês também, e a gente poder avançar aí nos diálogos, nas discussões, nos debates sobre saúde mental, que é tão importante, tão necessário nesse momento, inclusive, que estamos passando, né? Então, como a professora já falou, eu sou psicólogo, a minha formação é em psicologia, atuo na clínica, trabalho nessa área e me aproximo muito da abordagem do recovery, como uma abordagem em saúde mental, né, uma abordagem de cuidado, e é onde eu vou localizar vocês a partir de uma ferramenta, um programa de saúde mental que se chama RAP. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, o nosso objetivo de falar do plano de bem-estar em saúde mental, Wellness Recovery Action Plan. Essa é uma palavra inglesa que se transforma numa sigla que se chama RAP, que é que costumamente a gente chama o programa, né? Então, a gente tem um desafio aqui no Brasil de trazer este instrumento, né, esse programa. Ele está em processo de adaptação cultural, então, o meu objeto de estudo dentro da pós-graduação, do mestrado, é de analisar os estudos pilotos que foram feitos até agora no Brasil, para então a gente poder prosseguir os estudos, tá bom? Mas antes eu quero introduzir, né, para a gente poder estar bem seguro também de que ciência que a gente está falando, qual a perspectiva de cuidado, né, que a gente se esforça aqui em trabalhar. Eu queria apresentar para vocês um pouco mais sobre as novas abordagens em saúde mental, que é onde entra o recovery, né, e as suas tecnologias de cuidado. Então, de uma forma muito breve, o recovery ele é como se fosse um guarda-chuva também, se a gente parar para pensar, de todas essas outras perspectivas, métodos, intervenções, enfim, estratégias de cuidado também. Começando ali pelo método GAN, que é que vem do Canadá, inicialmente Quebec, lá, então, gestão autônoma da medicação, né, que é uma sigla também, e que aqui no Brasil vem numa roupagem também voltado para a atenção psicossocial, né, que seria o quê? Capacitar as pessoas que têm experiência de uso, muitas vezes, problemático de substâncias, de psicotrópicos, de medicalização, que elas consigam ter gerir melhor as suas vidas, né? Então, é bem interessante. Campinas é um polo muito importante que trabalha com o método GAN, então
teve bastante pesquisas dentro da Unicamp, né? Tem uma professora que trabalha muito com essa questão, a professora Onoco lá. Então, é bem bacana o trabalho. Ouvidores de vozes nasce na Holanda, inicialmente, então passa para a Inglaterra, vai tomando conta da Europa, chega nos Estados Unidos também, o movimento Intervoices, né? Que seria o quê? Então, são pessoas com experiência de escutar vozes. Então, se a gente entrar dentro do espectro da psicopatologia biomédica, a gente está falando de esquizofrenia, a gente está falando de pessoas que têm sinais e sintomas, né, em relação às vozes, e é uma forma das pessoas poderem lidar melhor com esse fenômeno e não se tornarem reféns desse estereótipo, desse estigma que é a doença esquizofrenia, né? Então, é um movimento muito interessante também de usuários, de pessoas que têm essa experiência, tá? Que aqui no Brasil também acontece, aí já tem grupos formados, organizações específicas de ouvidores de voz. Open Dialogue, então, uma outra abordagem que traz aí, ela vem da Finlândia, então traz um recurso muito interessante que é a partir da fala aberta, né, da fala em comunidade, entendendo que essa pessoa, esse sujeito, ele está inserido dentro de um contexto, então a gente precisa, de uma forma dialógica, né, trabalhar com todas as esferas do sujeito para poder que o conceito de saúde e doença dele seja melhor esclarecido. Então, é muito interessante também. E daí, esses três últimos que se aproximam muito, o termo Whole Life, inicialmente a Organização Mundial da Saúde traz esse conceito para pensar o que é saúde, né? O que a gente espera sobre saúde mental daí, que é um conjunto de fatores, né, que vão levar a pessoa a entender o que ela está no processo de saúde. Então, essa possibilidade de vida melhor aqui, ela se aplica dentro da perspectiva do recovery também, tá? E peer support, que seria o suporte de pares, né? Entendendo que o sujeito, quando ele se torna protagonista do seu processo, ele também é capacitado a poder ser um apoio, uma ajuda mútua, né? Dentro dos grupos da qual ele pertence, tá bom? Aqui, rapidamente localizando de que paradigma que a gente está falando, de que modelo de clínica, inclusive, né, que a gente está situando aqui o recovery, a gente precisa ter uma atenção, que para a gente poder considerar no nosso campo de atividade, a gente precisa tirar o a priori. Então, a gente tem o esforço de não entrar com esse paradigma dos a priores, por mais que a gente esteja muito ligado, por exemplo, quando a gente fala de psicopatologias, né? Então, ou seja, já estão diagnósticos, foram fechados, formados, já tem uma história sintomatológica, semiológica, e que a gente precisa, de uma certa forma, num primeiro momento, se questionar. Que é bem diferente de desconsiderar a história da pessoa. Então, entendendo que esse ser é um ser no tempo, né? Um ser temporal. E o que a gente sabe, então, dentro desse psicológico que a gente tem de o fenômeno, né? O fenômeno que aparece, é que ele é um produto de um processo de construção. Então, se a gente tiver clareza disso, eu já acho que é um ponto inicial para a gente começar a poder trabalhar nessa perspectiva. Aqui eu trago, então, que a gente trabalha na lógica do cuidado em saúde mental. Então, a gente trabalha, assim, com o sofrimento psíquico, então, o que a gente entende por psicopatologias, né? Então, dentro desse contexto, seja na atenção psicossocial, seja na atenção básica, em outras esferas do cuidado também, nos ambientes privados. Então, a gente busca essa transformação de como se dá esse cuidado em saúde mental. Então, ela é uma perspectiva crítica, né? Então, ela parte de um olhar de que a gente observa o que já está dado como hegemônico, muitas vezes, para poder propor essa transformação e dar sentido ao processo de cuidado da vida dessa pessoa que tem o sofrimento psíquico. Então, é importante sempre, nas nossas atividades de intervenção em recovery, e daí isso vai ter um desdobramento muito importante quando a gente falar da ferramenta, que é o RAP, que é entender quais são as condições. Condições é uma palavra que nos acompanha. Então, a gente vai falar de condições sociais, condições econômicas, condições psicológicas, políticas, biológicas. Aqui poderia entrar também os recortes de gênero, de interseccionalidade, todas as questões sociais que atravessam o sujeito, né? De qual comunidade, qual território, qual rede de apoio, o que se entende por família, quais são os afetos. E para isso, então, a gente traz de uma forma muito bem esclarecida, que esses determinantes sociais, né, que estão diretamente ligados a essas condições, elas
trazem as questões de fatores de risco e fatores de proteção quando a gente pensa na saúde mental, no bem-estar das pessoas. Tá? Então, isso é uma premissa a gente poder observar. Psicologia, a gente precisa colocar aqui como também a ciência da qual eu faço parte, enfim, mas não somente, né? Então, psicologia e cuidados em saúde mental, então a gente não tem uma missão aí de perseguir uma cura, né? Então, esse cuidado, daí a gente está entrando dentro de uma epistemologia, a gente precisa respeitar uma ontologia que a gente não está aqui perseguindo normalização ou dicotomias, né? De que é bom ou ruim. Então, a gente tem que estar sempre cuidando que a nossa perspectiva em recovery é saúde integral, é bem-estar, marcado por uma outra lógica, né, que é produção de vida. E daí que essa produção de vida se desdobra em sociedade, né, que é aceitabilidade, sociabilidade, convivência, inclusão, tornando uma pessoa cidadã, né. Eu sempre costumo dizer para a gente não cair aí nas utopias, né, e poder dialogar com propriedade, inclusive, do que a gente faz, de como que a gente faz e como que é efetivo e dá certo, que a gente precisa inicialmente se desconstruir. A gente precisa, num primeiro momento, como profissional, até se desconstruir, né? Então, sabendo que o saber que nós temos, a partir da ciência da qual nós estamos, ela pode ser, muitas vezes, dita a partir da visão do sujeito, da pessoa que é a protagonista, da pessoa do usuário, né? Para então a gente poder emancipar, para a gente poder tornar essa pessoa cidadã, gerar dignidade humana, autonomia, existência, nesses processos que a gente tem muito claros hoje na sociedade, que muitas vezes são de institucionalização, né, de hospitalização, então de manicomialização, né? Então é perceber que as pessoas carregam esses significados, elas trazem em seus corpos, em suas existências, toda essa carga de significado que é uma marca aí dentro de uma psiquiatria mais tradicional, inclusive. Tá? Então, meus coraçõezinhos para o recovery, que é o que eu venho conversando com mais afinco, a gente precisa definir, né, conceituar. Então, o recovery não é uma abordagem que tem uma definição apenas determinista, né, então ela é pluri, autores se esforçam em trazer, e é evidente que chegam num consenso, né, e aqui o consenso que eu trago para vocês é de um processo profundamente pessoal. E esse profundamente não é por acaso que ele tem essa intensidade, porque ele é singular do sujeito, né? Então, para cada pessoa, a recovery, ela funciona de uma forma muito, muito característica. Então, gera a redescoberta de um novo sentimento de identidade, então a gente está falando de identidade, então de pertencer a algo, alguma coisa, né? De autodeterminação, de fortalecimento pessoal, de viver e participar, contribuir em comunidade. Tá? Que repete um pouquinho, então traz essa questão da mudança de atitudes, então a gente está falando de transformação, né? De valores, de sentimentos, de metas, de habilidades, de papéis, é uma maneira satisfatória, esperançosa e contributiva, né? Dentro do que a gente entende nos processos de adoecimento, de sofrimento psíquico, né? Então, para outros autores aqui, eles consensuam também de uma forma que é uma reconquista, um processo diário de reconquista de esperança, de confiança pessoal, de participação social e de controle das suas próprias vidas. Quando a gente pensa o termo, né, a palavra recover, né, então a gente está falando uma palavra de língua inglesa, né, então alguns autores traduzem, daí se a gente for pegar literalmente, pela da letra seria uma recuperação ou restabelecimento, né, dentro da perspectiva do Brasil aqui, mas eu queria deixar essa observação para vocês, que se a gente pensar que o recovery, dentro desse processo profundamente pessoal de redescoberta, de novos sentimentos, de identidade, disso que a gente traz como novidade para a pessoa, a gente não está voltando à questão da recuperação como retornar ao estado inicial, né? Porque o recovery não está preocupado no sentido da remissão dos sintomas, daquela cura, né? De pensar que a gente precisa fazer com que a pessoa seja o diferente e eu volte ao seu estado que estava antes, né? Então, ela constitui, assim, uma nova perspectiva. Então, entendendo que ela legitima e qualifica a experiência do sofrimento psíquico. No primeiro momento, até a gente se questiona, né? Como assim qualifica o sofrimento, né? Se é sofrimento. Mas é dar condições para as pessoas poderem lidar com as suas próprias questões, com as suas próprias angústias, né? Então, para ela poder ter uma vida melhor aí em sociedade. E é em direção ao quê, né? Então,
a gente se pergunta, né? Em que tempo que a gente trabalha o recovery? A todo momento é futuro. A gente percebe que a pessoa ela precisa, quando a gente pensa recovery, a gente está falando também de processos de futuro, processos de vida, né? Aqui, brevemente, que contexto histórico que é. Então, nasce lá na década de 70, 80, 1980, nos Estados Unidos, a partir de usuários, de pessoas com experiência psiquiátrica, né, de familiares e trabalhadores. Então, é uma aliança aí, a partir dos países anglo-saxões, depois outros, né, com um movimento de usuários em torno da organização de outra lógica do cuidado, que não seja apenas a biomédica. Então, bioética a partir de uma crítica também, né, para que, então, essa experiência do sofrimento psíquico tenha um valor diferenciado. Então, é um novo paradigma em saúde mental, que começa nos Estados Unidos e internacionalmente tem voz maior a partir da década de 80. As referências mais importantes que a gente pode citar, inicialmente a gente tem a reforma psiquiátrica, né? Então, entender os movimentos da reforma psiquiátrica, a partir se a gente pensar aí na Itália, né? A Lei 180, Lei Basaglia, então, que fundamenta muito bem esse movimento da reforma, a própria Declaração de Caracas, de 1990, daí se a gente fizer um adendo ao Brasil, a Constituição do SUS, né? A gente pensasse que movimento que foi esse também de oficialização, né? De entender que a saúde como um processo de Estado também, né? Então, os usuários, no primeiro momento, essas referências, eles se tornam, esses dois termos são bem importantes, user ou sobreviventes da psiquiatria, da saúde mental. Então, eles se colocam numa posição de movimento de pessoas que são usuários, pessoas que são ou sobreviventes da psiquiatria, tá? Então, são três movimentos muito importantes que fundamentam o recovery no seu princípio, que é o empowerment, né, de empoderamento, os movimentos de advocacy, né, de entender quais são os direitos das pessoas, né, de o que elas precisam saber, o que elas precisam fazer, e de peer support, então, dessa ajuda, desse suporte de pares, né, voltado para ajudar mútua. Aqui no Brasil, então, a gente tem o movimento da luta antimanicomial, que é um diálogo importante. Então, como eu falei, mais recente aqui no Brasil, inclusive. Então, ele traz essa característica de ser um aliado da reforma psiquiátrica brasileira, né? Então, como um dos paradigmas em saúde mental. Então, diante dos outros que nós temos, é um que vai também poder sustentar a reforma, dialogando o tempo todo com os eixos, né, inclusive, né, então a gente pensa a lei 10.216, né, então pensar aí que a gente está cumprindo também uma referência muito importante que é a nossa lei. E para isso a gente usa aí esses conceitos chaves, né, então a gente está falando de sujeito, de sofrimento psíquico, de cuidado, a arte como uma potência muito importante nas intervenções, inclusive, né, então corroborando com o que a gente já tem aí na atenção psicossocial, né, o apoio de pares, suporte mútuo. E quando a gente vai para esse ambiente de políticas públicas e de saúde integral, saúde coletiva, saúde mental, a gente tem que estar o tempo todo dialogando com essa intersetorialidade, com o território, com esse território existencial, inclusive vivo, né? A concepção de rede, né? Pensando em diversos dispositivos, redução de danos, por exemplo. Então, é muito importante, dentro do recovery, se trabalha muito essa questão da redução de danos quando a gente está falando de população, de público AD, né, de álcool e outras drogas, né, então, e os equipamentos aí da RAPS para pensar aí como substitutivos. Então, aqui eu trago uma subjetividade que eu costumo comentar em psicologia, inclusive, que é, a partir de uma usuária norte-americana, ela entende o recovery na sua vida, né, e ela se torna autora, uma das autoras mais relevantes do recovery, que é o quanto a transformação de si, a qual a pessoa, ao mesmo tempo, aceita suas limitações e descobre novos mundos de possibilidades. Então, não é que se conformar, né? Não é entender que, ok, já que eu sou isso, então eu crio esse estereótipo e pego essa identidade para mim. Mas ela descobre novos sentidos, novas possibilidades diante do seu próprio processo de recovery, que é um processo de cuidado, né? Aqui tem um outro autor bem importante, Spaniel traz essa questão de que as pessoas elas desenvolvem conexões pessoais, sociais, ambientais, espirituais muito importantes, que aí confrontam os efeitos, né, do estigma da doença mental através do empoderamento pessoal. Então, se a gente pensar em nosso conceito de saúde integral, né, o que a gente está propondo com o recovery, né, um modo de produção de vida
diferente de uma lógica psiquiatrizante. Aqui eu trago como projeto de vida, inclusive, então, se a gente pensar aí dentro dos dispositivos, né, seja um projeto terapêutico singular muito bem elaborado, seja uma intervenção em crise, muitas vezes, que a gente precisa fazer, ou diversos outros cenários que a gente se coloca a partir da perspectiva recovery, que ela ressignifica a história do sujeito, né? Então, a partir dessa recuperação, né, ela traz uma realização em movimento, né? Então, o recovery não cessa. Ele tem uma outra forma de lidar com os sinais e os sintomas, de não negligenciar o sofrimento psíquico, propriamente dito, mas ele retoma a esperança, ele trabalha com essa questão da qualidade de vida, a ponto das pessoas ou adquirirem ou readquirirem habilidades sociorrelacionais. Tá? No mundo, né, então, situando aqui, ó, a própria Organização Mundial da Saúde, recentemente, além de 2013, que teve um encontro em Genebra, na Suíça, para pensar aí saídas em relação à saúde mental, né, teve um plano de ação. Recentemente também teve um outro encontro em que o recovery ele é citado, ele é recomendado, inclusive, como possibilidade para políticas públicas, para projetos, para orientação de serviços, né, dentro dessa perspectiva do cuidado em saúde mental. Então, se a gente pensar aí os fenômenos, por exemplo, que saíram agora muito que são persistentes, né? A epidemia do suicídio, a epidemia da depressão, né? Enquanto fenômenos da atualidade, a gente pensa aí o processo de recovery, o quanto é importante a gente poder também trabalhar a partir dessa perspectiva. Aqui eu preciso trazer para vocês, já entrando para a gente poder falar da prática, né? De como que a gente trabalha o recovery em sua ferramenta, que é o RAP, que a gente tem 5 eixos estruturantes, né? Então, a gente tem 5 eixos aqui que considera o recovery, que é quando a gente está falando de um processo de recovery, a gente precisa trabalhá-los. O primeiro deles, aqui de uma forma didática, né? Evidentemente que eles se atravessam, né? A esperança, e eu costumo dizer que a esperança, quando a gente vai por uma intervenção, muitas vezes é o conceito mais difícil, né? Porque as pessoas, elas têm muito clareza do que é esperança para elas e elas levam aquilo, ou elas não têm esperança, né? Então, a gente precisa, às vezes, entender que essa esperança é uma retomada de um projeto de vida, é uma retomada de um caminhar, né? De o que faz a pessoa ter chegado, inclusive na intervenção, né? Então, é o primeiro questionamento. Tá, mas o que você veio fazer aqui? A resposta que ela te dá já tem um fundo de esperança, né? Então, muitas vezes as pessoas elas vão daí se destravando a partir dessa concepção, e é muito interessante. O segundo deles, responsabilidade pessoal. Então, quando a gente traz a corresponsabilização sobre o estado da pessoa, sobre o que ela entende sobre ela, sobre o que aconteceu no meio do caminho dessa história, né? Para que ela esteja, muitas vezes, em sofrimento. Então, não é culpabilizá-la, mas é trazê-la como protagonista, né? Ela é uma pessoa que tem condições de entender o seu processo. Então, quando ela entende, ela faz escolhas. E essas escolhas, quanto mais esclarecidas, melhor ela se torna responsável sobre o seu processo. Educação. Então, educação, a gente traz de uma forma aqui, que seria? A pessoa precisa entender, a pessoa precisa saber sobre o seu estado, sobre o seu processo. Então, a gente tem que enfraquecer, muitas vezes, o saber do médico, o saber do psicólogo, o saber do assistente social, enfim, das outras esferas do cuidado, né? Para que a pessoa entenda, assim, o que ela tem. E daí, que a gente está falando de quê? A gente está falando de medicação, a gente está falando de psicofarmacologia, a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando, assim, de DSM, se tiver que falar, a pessoa precisa entender sobre o que ela sente, quais são os sintomas, quais são os sinais, né? O que deixa ela naquele estado. Né? Então, isso entra tudo dentro de educação. O suporte é muito importante dentro da perspectiva recovery, então é algo que se sai muito à frente, porque a pessoa ela trabalha não com apenas as suas forças, né, mas é entendendo que muitas vezes em grupo, é o grupo que fortalece, é a rede que dá muitas vezes um sentido para que a pessoa entenda que território que ela está e por que ela está ali, né? Então a gente também tem o costume, muitas vezes, quando a gente pensa em suporte, a gente pensa em família, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, principalmente, quem está no campo, né? A família, muitas vezes, a gente sabe que não é o que nós gostaríamos que fosse.
né? Não são as pessoas que mais apoiam, muitas vezes são, evidentemente, mas a gente tentar entender que a gente precisa desmitificar essa vontade que seja sempre, né? Muitas vezes não é, são pessoas que estão no grupo, são pessoas muito próximas, que são pares, né? Que vivem as mesmas dores, muitas vezes. Então, é potencializar essa pessoa a partir de que suporte que ela precisa para poder ser melhor e dar conta do seu sofrimento, né? E aí, no recovery também entra o termo autossuporte. A pessoa também entender que ela mesma é uma ferramenta do seu aporte para poder dar conta, né? Então, se desenvolve uma habilidade. Tá? Advogar ao seu favor, aqui advogar ao seu favor, a gente traz esse conceito de a pessoa precisa saber de quais são os seus direitos, uma vez que ela sabe dos seus deveres, a gente sabe quais são as nossas prerrogativas, o que a gente precisa fazer, mas a gente também precisa entender em que ponto que nós chegamos e o que eu preciso saber para me defender. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, dessa lógica realmente de empoderamento pessoal. Tá? Então, aqui é total empoderamento. Então, aqui entra, por exemplo, quando a gente pensa em usuários, né? Então, se a gente pensar aí a história de alguns usuários dentro da atenção psicossocial, da RAPS, de CAPS, por exemplo, que são pessoas que muitas vezes já passaram por diversas internações, muitas vezes elas trazem as suas dores, as suas mazelas por ter passado por essas experiências que são muito, muito difíceis, né? Então, elas começam a entender o seu processo, inclusive, de empoderamento, certo? Aqui trazendo um pouco da questão do método, né? Que método que a gente usa, que daí a gente vai se desdobrar para qualquer ação em recovery que nós formos fazer, né? A gente procura ter uma intervenção horizontal, né? O que seria essa horizontal, né? Então, a gente se coloca junto com as pessoas que estão naquele movimento, né? Naquele momento lá, para poder pensar a partir da experiência delas, de cada uma, né? Então, eu costumo dizer que é muito difícil, e daí a gente tem que realmente, às vezes, enfraquecer as nossas vaidades, as nossas, enfim, as nossas certezas de muitas coisas, porque quando a gente dá voz para a pessoa, a gente precisa suportar isso, né? Entender que o que ela está falando também tem sentido, também pode ser uma verdade, e a partir daquele ponto de vista. Evidentemente que isso não enfraquece o nosso saber, isso muito pelo contrário, eu acho que nos dá capacidade de ter intervenções melhores, certo? Porque a gente tem um objetivo dentro do recovery que é produzir suporte de pares. Então, quanto mais as pessoas se corresponsabilizam e têm essa propriedade de habilidade com os demais também, a gente consegue chegar num ideal de recovery. Trago uma citação aqui da professora Erotildes Leal, que é muito interessante, que nos interessa conhecer como o sujeito estabelece a relação com os elementos que compõem o seu mundo, ou seja, o que faz sentido à pessoa. Né? Então, não é o que o profissional entende como melhor. Evidente que a todo momento é uma troca, né? Então, mas a gente precisa aprender a respeitar os movimentos. Então, é uma forma de liberdade do sujeito, é uma forma de emancipar, de superar o estigma, inclusive, do estereótipo do que é uma doença mental, né? Como apenas incapacitante. Né? Então, é a partir disso. A gente costuma dizer, colocamos entre parênteses, né? Esse critério de lógica do que é típico, do que é atípico, do que é normal, do que é patológico, da doença e da experiência, né? Então, as dicotomias aqui, elas precisam ser quebradas, né? Para a gente superar aí todo esse reducionismo. E daí a gente traz, de novo, né? Ideia de protagonismo, ideia de autonomia, de empoderamento, cidadania, dignidade humana. Aqui a gente trabalha em conceito de rede também, para entender, inclusive, o que quando eu falo lá dos sinais e sintomas, o que são gatilhos, o que são sinais de alerta nessa pessoa, né? O que faz ela ser cometida por um adoecimento, por estar em sofrimento, né? Quando a gente pensa daí os processos para ela retomar a sua vida, ter bem-estar, trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Aqui dentro da atenção psicossocial, a gente estabelece aí uma meta dentro das prerrogativas de SUS, né, de princípios, que as pessoas elas têm que ter acesso, né, acesso à saúde mental, de uma forma que elas, entendendo o que é saúde, né, então saúde não é só ausência de doença, então a gente trabalha exatamente dentro desses contextos que são habitacionais, profissionais, sociais, que elas possam ter o direito de estudar, de trabalhar, de socializar, de habitar, de amar, inclusive, né, então, a gente trabalha com essa ideia no recovery.
Aqui, então, trago aqui é um retrato do último grupo da qual eu participei, isso foi em final de 2019, certo? Em que a gente teve uma experiência. E quando a gente dá o treinamento inicial, por exemplo, em grupo de recovery, a gente apresenta esses conceitos e tenta trazer de uma forma muito simplificada, muitas vezes, porque a gente está falando de algumas pessoas que são muito simples também. Então, o recovery tem uma característica, muitas vezes, de não ser grupos apenas focais, né? Ou de apenas uma perspectiva. É muito interessante quando a gente coloca grupos heterogêneos, inclusive, né? Ou seja, usuários com profissionais, estudantes com outras, com agentes de saúde, com diversos outros setores. E aqui a gente pediu assim, então o que é recovery? Então a gente precisa conceituar, vamos melhorar essa palavra e trazer para o Brasil isso e vamos dizer o que é para cada um. E daí saiu um monte de coisa legal. Então, ó, amor próprio, se eu não entendi o médico, eu pergunto, né? Então isso é importante. Todos os dias lutar, superação da dor que não domina, então um pouco mais poético até, né? Ó, superação da dor que não domina mais. Aprendizado para o autoconhecimento, estar sempre em manutenção da dor, ou seja, quando a gente fala de processo, né? Manutenção da dor, o empoderamento, aprender a fazer planos, ou seja, falar de futuro, né? Diminuição desse auto-julgamento, que as pessoas vêm muito com uma carga de significados pesados sobre elas, sobre o que elas têm, sobre o que elas são, sobre o que elas se tornaram, né? E o que elas não se tornaram, inclusive. Então, a gente diminui esse auto-julgamento a partir do recovery. É constante, então, recovery é constante, trabalha com renovação, com reinvenção, com recriar. O remédio é apenas uma ferramenta, então ele é importante, sim, ele é importante, e a gente precisa ter um local para ele, né, na nossa vida. E se precisar, e aqui eu adorei essa, se precisar eu falo da Lei 10.216, que é a Lei da Saúde Mental, porque eu já, como eu falei, tenho experiências de muitas pessoas hospitalizadas, né? Então, dentro desse processo de institucionalização, que elas começam a entender que, opa, eu posso escolher, eu posso ter aliados, inclusive, eu posso ter suportes. Então, é por aí. Vos apresento, então, o RAP. O RAP como Programa de Saúde Mental, né? Então, ele é aqui no Brasil, a gente costuma chamar ele de ferramenta de bem-estar, né? Em recovery. Então, toda essa metodologia do recovery, sobre esse arcabouço que a gente trabalhou até agora, a gente concretiza ele a partir de uma ferramenta, de um instrumento, né? Ele vem dos Estados Unidos, então, Mary Ellen Copeland, ela é uma das fundadoras, então, ela tem uma característica de ser uma pessoa que com a experiência de sofrimento psíquico, então ela conta essa história já na apresentação do rap dela, de que a partir de um grupo de amigas e amigos que ela estava, e por ter passado diversas internações, diversos momentos difíceis, elas resolvem então estabelecer algumas estratégias, né? E daí criam o rap. Né, que na sua tradução literal ele é o plano de ação de bem-estar em recovery, né? Então, ele é um modelo educacional, que ele, a partir de oficinas vivenciais, ele auxilia aí as pessoas a desenvolverem um plano para responder melhor aí às suas dificuldades, seu sofrimento psíquico, as suas questões, né? Em seus objetivos, então, incentiva o conhecimento e o cuidado de si, então está trabalhando o tempo todo o autoconhecimento, né? Fortalece a autonomia e a autodeterminação, então a questão da emancipação é muito claro aqui. A construção de um plano pessoal de ação, que vai do momento do bem-estar à crise. Então, a gente precisa falar inicialmente do que faz bem a pessoa, de que estado, quando ela está bem, para então poder pensar esse adoecimento dela, essa experiência que ela tem com o sofrimento. É individual, é singular, mas envolve trocas em um espaço coletivo, ou seja, se dá em grupo, né? E daí, dentro da minha pesquisa, inclusive, eu fiz uma revisão, né, do rap no mundo, né, e o quanto tem pesquisas publicadas sobre os efeitos positivos, né, que evidenciam a importância da efetividade do rap na saúde mental, e em diversos contextos. Então, a gente pensa aí, dos que eu lembro aqui de cabeça, né, e estão citados nessas pesquisas. Refugiados, movimento feminista, própria saúde mental grave, então pessoas que estão internadas, inclusive em hospitais, daí a gente pensa fora do país isso. O RAP ele é aplicado de uma forma que a pessoa possa trabalhar até numa perspectiva de reabilitação, né, dentro daquele processo dela de cuidado, né,
em escolas, então ele é bem amplo dentro dessa perspectiva. Então, estamos falando de autonomia o tempo todo, né? Então, os usuários, eles, a partir da construção, que é o wrap deles, que a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco, eles começam a se conscientizar sobre o que é uma tomada de decisão de vida, né? O que ela precisa, por que o empoderamento é importante para tomar decisões? Por que a gente fala o tempo todo de quais são as suas potencialidades, do que a gente tem de bom para oferecer, para então poder colocar na balança e entender o que não me faz bem, né? Tem essa marca do planejamento, então ele tem começo, meio e fim, né? Então é um programa que ele é fechado, né? Então ele abre para inúmeras possibilidades ao longo da sua aplicação, mas ele tem essa coisa ele finaliza, né? Então, a partir dessa experiência das pessoas que ele é construído, e a gente segue elementos centrais. Então, quando a gente traz para o Brasil, a gente segue os elementos centrais que já vêm do rap, né? E a gente, até a brasileira, né? Então, a gente faz uma tropicalização, inclusive, dele para o nosso contexto, né? Lembrando que daí a gente está todo momento colocando como possibilidade a experiência da pessoa, né? Então, dentro dessa proposta de cuidado. Aqui, então, no Brasil, a gente traduz como Plano de Ação para o Bem-Estar, Recovery em Saúde Mental. Como eu falei lá no comecinho, a gente tem estudos pilotos, a gente tem 6 estudos pilotos, começa em 2015, dentro da Faculdade Sesusc, em Florianópolis, né, que foi a pioneira, com a professora Tânia Grigolo. A gente, a partir de grupos de estudos, então nos tornamos grupo de extensão e pesquisa, inclusive, para poder trabalhar o RAP, né? Então, como que ele se apresenta, né? Esse aqui é o produto dele. Então, a partir das oficinas, eu gostaria depois de brevemente apresentar um modelo de planejamento de oficina, de o que a gente foi fazendo ao longo das intervenções, e a gente tem esse produto, que é o wrap de bolso. Então, um dos produtos dele ele é um material pequenininho, então aqui ele vem num tamanho de uma folha 4, né, frente e verso, então aqui onde está 1, 2 é a parte da frente, e 3, 4, 5 a parte de trás. E ele vai se dobrando, ele tem dobraduras, né? Então ele fica pequenininho, quadradinho, por isso que a gente dá o nome de bolso ou de bolsa. E a pessoa ela vai construindo ao longo das oficinas, né, de uma forma muito leve, muito descontraída, a partir da pessoa também. Então ele é inclusivo. A gente já teve pessoas, inclusive, de não ser alfabetizadas, então a gente teve que adaptar esse instrumento para que a pessoa conseguisse acompanhar, então, a gente registrar junto e poder usar outros elementos que não fosse a escrita. Ele tem muita questão da arte, como eu falei para vocês, então a gente, ao longo das intervenções, para falar dos assuntos que a gente precisa falar, dos elementos centrais, a gente traz muito a questão da arte, então é muito interessante. E aqui um segundo produto que as pessoas desenvolvem, daí não são todos, né? Então a gente precisa entender qual é o público-alvo, é o plano de crise. Então são pessoas que já tiveram experiências, por exemplo, quando a gente fala de crise, de estar em colapso, de ter o surto, né? Ou ela já teve na iminência de ser internada, ou propriamente dito já foi internada. Então é essa experiência que aqui no RAP a gente coloca também como um plano de crise. Então a gente constrói ele de uma forma muito objetiva em alguns momentos, porque a gente precisa dar nome, a gente precisa entender que pessoas que são, que local que é, que remédio que é, que medicação que é, qual é o componente, o princípio ativo que me faz daqui a pouco melhorar naquele instante, né? Para a gente poder ter realmente, efetivamente, um plano para a pessoa sair da crise. Tá? Mesma coisa, mesmo funcionamento, dobradinho, fica pequenininho, fica bem legal de carregar. Toda vez que a gente aplica, quando a gente se torna facilitador, né, a gente costuma fazer junto, né? Então, algumas pessoas, elas já fizeram mais de 1, 2 vezes. Então, nessas 6 experiências que nós tivemos, as pessoas, elas quiseram fazer de novo, e em algum momento, o que elas vinham trazendo já dos seus anteriores, a gente combinou, tudo bem, tá aqui o seu rap, tá aqui a sua produção, mas vamos fazer diferente. Daí, no final a gente vê que muita coisa evoluiu, as pessoas, elas tiveram um salto qualitativo, né? Daí a gente compara o que ela escreveu com o que escreveu agora e mostra, inclusive, olha em que estado que você está.
Então, é um novo nível de maturidade, de autoconhecimento emocional e tudo mais. Então, é bem, bem legal, bem interessante a proposta de quando as pessoas refazem, né? Aqui para vocês, então, ó, procurei colocar de uma forma muito sintetizada, porque é extenso, né? O que é o RAP em sua constituição dos seus elementos centrais. Então, a gente, no primeiro momento aqui da esquerda, a gente tem ali a caixa de ferramentas do bem-estar. Então, ela é dividida em cinco questões que a gente precisa seguir, né? E aqui do outro lado eu já trago uma tradução nossa, uma tradução aqui para os nossos grupos, em que a gente fez em 7 etapas, né? O plano de ação. É muito parecido, mas eu vou me ater mais a essa questão aqui do Brasil, que a gente tem, por exemplo, a caixa de ferramentas para o bem-estar. A gente tem esse nome, né? Então, a gente começa falando de bem-estar. O que faz bem? O que me faz sentir bem? O que eu devo evitar para continuar ficando bem? Então, aí a gente tem um momento que é potencializador, né? As pessoas, elas precisam, o que te faz sorrir, né? O que te deixa contente, motivado, o que te dá prazer, tá? Para um segundo momento, a gente trabalhar com a manutenção diária. Então, ó, perceba a metáfora também. A ferramenta que trabalha com manutenção. Então, eu preciso, a todo momento, estar em processo, estar em observação, estar me percebendo, né? De como que eu estou quando eu estou bem, e qual é o plano de ação para me manter bem, e coisas que eu preciso fazer para continuar me fazendo bem, tá? Então, é a manutenção diária. E aí, vamos usar a criatividade, vamos fazer de uma forma descontraída, né? Sai muita coisa legal, às vezes como é em grupo, né? Então, as pessoas, elas vão compartilhando as suas experiências. Para a gente poder chegar em 2 pontos muito importantes, bem críticos, inclusive, porque quando a gente fala dos processos de recovery e do RAP, propriamente dito, a gente está fazendo uma intervenção. Então, geralmente são grupos terapêuticos, né? Então, onde as pessoas trazem as suas histórias, elas buscam respostas, inclusive. Então, a gente trabalha também um conceito de gatilho, né? Que é muito importante, que são o quê? Esses agentes externos, que a gente chama de disparadores, né? O que faz com que a parte externa que está ao redor da pessoa, no campo de visão dela, faça ela sofrer, né? Então, a gente precisa entender o que é isso, a gente precisa identificar, inclusive, dar nome para isso, né? Para a gente poder entender assim, tá, mas além disso, o que eu poderia? O que eu poderia fazer, então, quando eu percebo que ou o gatilho ele é inevitável, ou eu posso evitar, né? Então, é um trabalho muito legal e profundo, né? Então, leva um tempinho também para que a gente consiga deixar bem estabelecido isso. Os sinais de alerta, então, sinais de alerta, a gente está falando do quê? Do corpo, a gente precisa entender o nosso corpo, o nosso movimento, quais são os sinais e quais são os sintomas que são aparentes a mim, né? Que ficam claros quando eu não tô me sentindo bem, quando eu estou numa iminência de passar mal, de ter uma crise. E então é bem importante essa parte, porque muitas vezes gera uma certa confusão. As pessoas confundem gatilho com sinal de alerta com gatilho, então, e é normal. E é normal porque se atravessa, né? Então, geralmente acontece junto em alguns momentos, né? E a gente, para cada um deles, a gente também tem um plano de ação para reduzir esses sintomas, né? Colapso, que a gente traz colapso, esse nome, como a iminência de uma crise, então é a possibilidade da pessoa, quando as coisas não estão dando certo, né? Quando começa a sair do controle, né? Então, como que isso se apresenta? Então, a gente precisa legitimar isso, de fato, assim, a gente precisa contar, se perceber, fazer uma percepção, né? Do que é, da história que eu tenho a partir do que eu já vivi, né? Então, como que foi, né? E o plano de ação, então, para segurança. Então, o que me deixa mais seguro? Para que eu não entre neste estado. Então, também a gente começa a escrever isso e a estruturar isso, né? Para, então, quando necessário for, entrar no item 6, que é plano de crise, né? O plano de crise, então, a gente retoma lá o início da caixa de ferramentas, da manutenção diária, que começou quando eu estou bem. A gente fala daí de uma forma mais simplificada de gatilhos e sinais de alerta. Então, que sintomas são esses? Quem são os suportes? Então, a gente precisa identificar quem são a minha rede de apoio significativa e quem não é o meu suporte também. Então, tem um momento que a gente precisa dizer, tá, mas quem é que me atrapalha? Quem é que me tira a saúde mental, muitas vezes? Então, as pessoas, elas tendem a trazer isso também. E falar daí, como eu falei, de medicação, de internação, de tratamento, ajuda dos outros.
da própria desativação, a pessoa precisa ficar um tempo fora, então ela está em outro momento, né? Para então, isso que está em branco aqui, a gente poder trabalhar um plano pós-crise. O que seria? Voltamos ao início do RAP, né? Que é a pessoa poder retomar a sua vida, o seu projeto, de onde ela parou, e poder dar sentido ao que ela vivenciou até agora e ela poder fazer diferença. Então, o plano pós-crise tem essa função. Aqui, então, eu entro para vocês, ó, o RAP, eu não sei se eu falei já, mas geralmente a gente organiza em oito encontros, né? Em oficinas vivenciais, isso que eu comentei para vocês. Então, precisa ter um planejamento interior, né? A gente planeja ele, segue uma linha já dos elementos centrais, da qual eu já apresentei para vocês, e a gente também tem a possibilidade de, como a gente está trabalhando com recovery, né? Lembrando que é a experiência do outro. Então, é vivo, né? Então, no meio do caminho, a gente vai mudar alguma coisa, a gente vai inserir alguma coisa, ou aquela coisa que a gente planejou lá, não colou para isso, então é bem interessante de dar-se conta que a gente precisa estar aberto também. Então, aqui eu trago uma ideia de organização. Ó. No primeiro encontro, então são 3 horas de duração, normalmente com um intervalo no meio, um cafezinho, um coffee break ali, que a gente traz uma questão de integração junto. A gente tem inicialmente o acolhimento, então a gente deixa para, inclusive, organizar, se tiver que organizar uma sala, se tiver que ter enfim, alguma coisa que as pessoas precisam ser participadas, a gente deixa para fazer junto, né? Claro que a parte administrativa, tudo, o que vai ser usado já tem que estar pronto. Mas as pessoas precisam pertencer, elas precisam ser convidadas a pertencer a esse movimento, né? Então, organizar, vai ser em todos os encontros, esse primeiro acolhimento, ele se repete, tá? Vai ficando, às vezes, mais automatizado, porque as pessoas já conhecem, então já chegam, já dizem, minha cadeira, eu vou sentar aqui, a minha mesa fica desse lado, ou não, a gente vai sentar no chão em roda, vai ter almofadas e tudo mais. Então, vai criando uma marca, né? Tem a ficha de inscrição, então, assim, todos os nossos grupos até hoje, os nossos estudos pilotos, eles foram formalizados, né? Então, as pessoas, elas tiveram ficha de inscrição, daí no final existe uma certificação também, e a gente aplica um pré-teste, né? Um pré-teste, e daí a gente está falando já de uma intenção em pesquisa, né? Então, dentro dessa ideia das pessoas autorizarem, inclusive, então, existe um TCLE, existe toda uma autorização prévia, para que a gente entenda em que estado de saúde mental e de conhecimento de recovery ela tem, né? Para num segundo momento, ao final, a gente poder mensurar isso e entender, ela sai dessas oficinas com qual bagagem e com qual estado de saúde mental, certo? Aqui Alexandre, Oi. Só um minuto aí, porque parece que deu um problema na transmissão. Só um minutinho aí. Ok. Ali está escrito a transmissão ao vivo está offline, lá na sala, não sei se... Eu acho que agora voltou. Voltou? Voltou, pode tocar. Eu acabo não enxergando aqui. Deixa eu... Sim. Ok. Se precisar retomar, fiquem à vontade em me pedir para retomar algo que tenha se perdido nesse momento. Estou retomando aqui a questão do planejamento, né? Um primeiro encontro, então, de duração de 3 horas, em que a gente tem aí 4 momentos distintos, né? O acolhimento, passamos ali, a dinâmica da apresentação. Então, aqui num primeiro momento, a gente costuma usar uma dinâmica que é o desenho coletivo. Então, a gente oferece para a pessoa a questão do vamos se apresentar. Então, a gente precisa se apresentar e, num primeiro momento, ninguém se conhece, ou se conhece, enfim, não foi formalizado naquele primeiro momento da pessoa ter a voz. Então, a gente começa fazendo desenhos, né? Então, eu faço um desenho para você e a gente vai circulando ele, né? Até que todo mundo consiga contribuir com aquele desenho. E esse desenho pode ser já de um desejo que a gente quer para a pessoa, ou que a gente entende que a pessoa está naquele momento. Então, ele é bem interessante também, porque os resultados são incríveis. Tá? No intervalo, então, assim, ó, entre o café, o suco, a água, o banheiro ali, que a gente procura fazer sempre uma dinâmica corporal, que envolve o corpo, né? Então, no primeiro momento, as pessoas, tentar liberar essa articulação, fazer um alongamento, né? Perceber o seu corpo, então, entrando dentro de
de uma lógica de mindfulness também, de atenção plena, do que esse corpo está te dizendo, se está com dor nas costas, se a postura, se daqui a pouco ali não ficou desconfortável, é o momento da gente poder se perceber. Então, entrando dentro dessa concepção do que é bem-estar, né? E dos abraços com eu sou, né? Então, a gente vai lá e é um convite, né? Não é obrigado, evidentemente, algumas pessoas têm muita dificuldade até de abraçar, mas é de poder as pessoas assim, ó, eu sou fulano, né? Eu sou fulano e eu vou te dar um abraço. Então é um primeiro momento das pessoas terem uma integração. Tá? A gente usa a partir da música também. E no fechamento do primeiro encontro a gente costuma fazer um contrato, né? Que é esse acordo grupal, né? Acho que o recovery ele combina muito bem com isso e a gente precisa estar todo momento tendo esse contrato aberto, né? Esse contrato aberto, então, a gente estabelece quais são as nossas diretrizes. A gente precisa ter as diretrizes muito bem claras e ela pode mudar, ela é viva, ao longo de todos os encontros, né? A gente pode chegar lá no 8º encontro e ter mudado o contrato grupal e está tudo bem, né? Então, feito isso, a gente trabalha com as apresentações e as expectativas. Então, qual a expectativa de estar aqui? Porque no primeiro momento as pessoas ainda não conhecem, né, a ferramenta, não sabem como é que vai funcionar. E daí a gente traz, então, por último, o que é e para que serve o RAP, né? E a gente usa suporte, né, a partir ou lousa, ou quadro, ou flip chart, enfim, são elementos que nos ajudam a desenvolver. Aqui já no segundo encontro, ó, o acolhimento ele se repete da mesma forma, então a gente precisa estar sempre atento a essa questão, então a gente vai dispensando minutos a menos, se precisar, inclusive para esse momento, e daí a gente já parte para entender os 5 princípios do recovery, aqueles que educação, esperança, responsabilidade social, advogar a seu favor, suporte, né? Então, de uma forma, aí entra muito explicar para as pessoas a partir de um ponto de vista num segundo momento. Mas primeiro é entender o que as pessoas entendem por isso. Quando a gente fala esperança. Então, o que entende por isso? E daí a gente trabalha numa dinâmica que é a dinâmica de colagem, né? Então, a partir de papel craft, né? A gente divide em grupos e as pessoas têm o seu princípio ali e elas vão atrás do seu princípio. Então, pode ser 5 grupos, por exemplo, cada uma com princípio. Então, depende da quantidade de pessoas, né? Para que a gente possa, dentro de um cartaz, de uma imagem, transformar isso aqui. Ó, isso aqui é o princípio da responsabilidade pessoal. Então, toda vez que eu olhar para esse cartaz e esses elementos que compõem ele, eu vou lembrar de responsabilidade pessoal. Então, é bem interessante também, porque sai muita coisa criativa e diversas formas de ser apresentado. Tá? Na intervalo, daí tem uma dinâmica corporal, por exemplo, aprendendo a espreguiçar com música e abraço. Então, ó, aprender a espreguiçar. Então, por que a gente tem que espreguiçar? De novo, parece que está meio ligado ao outro, alongar, né? Então, a gente precisa, quando acorda, por exemplo, muitas pessoas não fazem isso, né? Saem e já vão direto fazer o que tem que ser feito. Então, entender que esse corpo, ele tem uma função, que ele está te dizendo alguma coisa, que precisa, muitas vezes, ter um ritmo para ligar, né? Então, esse é um momento legal da gente poder ter essa consciência corporal. Daí, na partilha verbal, que é o fechamento, a gente usa aí de torno de 1 hora, um pouquinho menos, para que o grupo apresente o seu cartaz, né? Então, a partir das reflexões do que entendeu do recovery, ela traga os princípios para a gente poder fixar. E esse cartaz, então, se torna um cenário, esses 5 cartazes, né? Ou esse grande cartaz que a gente vai colar um do lado do outro, um cenário dentro da nossa proposta lá, da nossa sala que a gente está usando, desse nosso ambiente, que toda vez que a gente estiver junto, vai estar aquele símbolo. Aqui já, então, no terceiro encontro da oficina, a gente vai para a caixa de ferramentas, né? Então, lembrando, o acolhimento está lá, igualzinho, a gente traz a caixa de ferramentas já para entender. E caixa de ferramentas é caixa de ferramentas mesmo, tá? Então, a gente leva a metáfora, muitas vezes, para a oficina. É de ter uma caixa daquelas de plástico lá, a gente coloca no centro da roda e entende o que tem lá dentro, né? Ou a gente trazer elementos também de colagem, de fotografia, para entender que metáforas são essas, para que serve essa chave de fenda na minha vida, né? Para que serve essa chave ou esse alicate? Por que eu tenho que apertar muitas vezes ou desapertar, deixar frouxinho, né?
Então, a gente vai disponibilizando no centro da roda para que as pessoas fiquem visíveis à vontade e possam, então, a partir do que elas escolhem, daí a gente está falando de outras coisas, né? Então, sono, né? Sei lá, banho quente, escutar música, o pet, né? O gato, o cachorro, tudo isso podem ser recursos dentro de uma caixa de ferramentas. E a pessoa vai também trazendo outros elementos, né? Olhar uma paisagem, fotografar, enfim. Aqui no intervalo da dinâmica, no café, a gente trabalha com caminhar com encontros variados, onde eu partilho já uma ferramenta pessoal. Como eu venho de uma experiência já aqui de cima da caixa de ferramentas, eu saio partilhando. Qual é a ferramenta pessoal que eu posso dividir aqui? Então, a gente começa a fazer esse trabalho também de integração. Para, então, ao final, a gente fazer uma partilha verbal dos sentidos que a pessoa deu para aquela escolha daquela ferramenta. Então, ela vai criando significados, né, para isso. E nesse momento é onde a gente entrega aquele material da qual eu apresentei para vocês ali, que é o wrap de bolso, né, o material laranja. Porque nesse quarto encontro, a gente começa daí já a escrever, né, a escrever e a compor ele, né. Então, a gente tem ali a lista de manutenção diária, né, que é as coisas que eu preciso fazer para me manter bem. Então, eu preciso fazer uma explanação do que é isso, do que sentido, por que para mim isso faz sentido, né? E então as pessoas começam a partilhar e escrever de uma forma muito interessante, tá? Aqui na dinâmica a gente tem uma sugestão de autoqualificação, então eu me elogio, eu mesmo me reconheço, e aí a partir dos olhares a gente percebe o quanto é difícil muitas vezes as pessoas falarem, algumas, né, tem uma dificuldade muito grande de falar de si, né, de se colocar como uma pessoa que deu certo, que está acertando, que tem qualidades, então a gente desenvolve isso juntos, né, do porquê que é importante. Desculpa. Para então, no fechamento da lista de manutenção, a gente trabalhar com a caixa de ferramentas coletiva daí. Então, a gente vai nesse grupo que nós estivermos, nós vamos criar uma lista de manutenção dentro de uma caixa de ferramentas que vai ser do grupo, né? Não mais individual. Aqui no quinto encontro, a gente trabalha, então, aquela questão dos gatilhos disparadores, né? Então, que são os elementos externos. E, para isso, a gente tem uma dinâmica inicial de sons, né? A gente gravou diversos sons em que remete ao que essa sensação de escutar alguma coisa me remete. Então, são os mais variados, né? Sons melhores, mais suaves, mais tranquilos, os mais estridentes, os que podem me provocar medo, angústia, os que têm uma função daqui a pouco na sociedade, por que esse som, quando eu escuto, a sirene me ativa alguma coisa, por que quando eu percebo que esse som está em algum local, eu tenho que ficar mais atento. Então, a gente entra dentro dessa perspectiva para poder chegar exatamente no que a pessoa sente, no que é o gatilho para ela, né? O que para cada um é um gatilho. E daí vem de uma forma muito mais fluida, tá? Aqui uma dinâmica corporal, então um bambolê imaginário, então mexer o corpo, né? De ter um pouco mais dessa questão das pessoas também, dentro da ideia do alongamento, da liberação de articulações, a gente também faz esse trabalho legal. Então, para fechamento, então, assim, ó, as pessoas já, nesse momento aqui do fechamento, elas já têm muito claro, né? Porque elas estão também escrevendo no seu wrap de bolso. Quais são os conceitos que elas usaram para os gatilhos delas? Então, o que elas precisam, inclusive, fazer um plano de ação para cada gatilho que ela elencou. Então, isso tudo é dito nesse final, para a gente poder melhorar, socializar, escutar o grupo e ter uma resposta bacana. Sexto encontro, a gente está trabalhando aí com sinais de alerta, né? Sinais de alerta, então, reflexões sobre o que o meu corpo está dizendo, quais são as sensações internas que são desagradáveis e anunciam aí o desequilíbrio, né? Então, aí a gente pode fazer tanto em duplas, em pequenos grupos também, para então a gente poder chegar nessa concepção, né? Então, muitas vezes a gente retoma lá o que é gatilho, né, para poder diferenciar o sinal de alerta, e a pessoa também ela vai montando o seu wrap lá, escrevendo, tá?
Aqui, encontro de mãos e olhares, então trabalhar a intimidade, inclusive, o que é suporte, daí a gente retoma a questão do suporte, por que eu preciso dar a mão muitas vezes, por que eu preciso confiar, o que é confiança, né? Então, algo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade também, então a gente consegue de uma forma lúdica, inclusive, trabalhar isso, tá? E aí a gente trabalha no final a partilha, né? A gente conceituando as diferenças entre gatilho e sinal de alerta e o que faz sentido aí nesse conceito, na história da pessoa e no estado que ela se encontra. Estamos quase no fechamento da oficina, então, assim, o 7º encontro, nesse caso, é rever todo o conteúdo, então a gente tira um momento para rever o rap, rever todo o que a gente produziu, inclusive, quais foram as produções, e daqui sai muita coisa legal, então a gente percebe que a gente volta a questões lá que a gente, isso aqui passou batido, isso aqui realmente é muito importante e não foi registrado, não foi dito, porque a pessoa, ela, como a gente tem essa meta, muitas vezes, de cada oficina trabalhar um elemento, né? Então, a gente usa essa como uma forma da gente poder ampliar, tá? E aqui na dinâmica, essa é uma das mais legais, que é aprender a abraçar com qualidade. Então, cada um tem seu abraço, o abraço é algo também singular, mas quando a gente abraça, a gente está abraçando alguém, né? Então, a gente está doando alguma coisa, a gente está se dedicando a algo. Então, a qualidade desse abraço é muito importante. Então, se a gente puder aprender a dar qualidade à pessoa, por mais que o abraço seja meu, eu estou dando, né? Então, é bem interessante, porque faz muito sentido. E é um momento que as pessoas já estão muito acostumadas com elas, né? Então, já estão vinculadas para a gente poder trabalhar essas questões. Lista de qualidades pessoais é algo bem legal também, que a gente trabalha sobre essas reflexões de naturalizar os defeitos que sejam apontados, ou seja, a gente diminui esse significado do que é defeito e aumenta as qualidades, né? Então é importante a gente dizer, tá, assim, eu sou isso, mas eu tenho isso. Então a gente faz uma lista, né? Uma lista de qualidades. Essa dinâmica, ela pode ser em dupla, né? E ela trabalha todo o conceito dessa positividade para a pessoa ter como recurso também. E às vezes ela volta lá na caixa de manutenção dela e escreve alguma coisa, ou escreve algo que passou batido, né? No último encontro, então, a gente tem aí, quando a gente faz o plano de crise, né? Precisa ser feito o plano de crise, então, com as pessoas que precisam ser feitas. Então, a gente usa como já uma ideia de peer support, de suporte de pares nessa questão, de entender que essas pessoas que estão ali, elas têm o conhecimento suficiente para poder falar de recovery, inclusive, dentro desse plano de crise. Então, a gente constrói ele em toda a oficina, quando é necessário, né? Para a gente poder fazer. E daí a gente aplica o pós-teste, né? Então, lembra que lá no primeiro encontro a gente tem o pré-teste, aqui a gente faz o pós-teste e uma avaliação daí aberta, né? Que a gente proporciona para que seja dito, seja contado como é que foi a experiência, o que não foi legal, o que foi legal, o que poderia melhorar, para a gente poder se avaliar também, né? A gente tem uma dinâmica que a gente, nas últimas versões, a gente fez e foi muito legal, que é um amigo oculto na entrega do certificado. Então, as pessoas não sabem quem vai entregar para quem, não é a pessoa que está facilitando lá que a entrega e vai lá e tira foto, enfim, mas sim a gente trabalha com essa questão das próprias pessoas vão lá e presenteiam com esse mimo, com o certificado, com o que tem daqui a pouco a gente preparou de especial e tudo mais. Então, aqui daí fecharia uma oficina do rap, né? Bom, não sei como é que eu estou de tempo, a gente vai abrir para nossa discussão, para o nosso debate. Aqui já entra numa questão de uma consideração, né? Que o rap, o recovery como abordagem, né? Ele permite a compreensão do sujeito em seu processo de totalização. Então, quando eu falo de totalização, a gente está em movimento, né? Em processo de se retotalizar o tempo todo. A pessoa, ela não chega num estado em que ela, não, agora deu, cheguei aqui, ok. Não, ela precisa estar sempre se olhando, sempre com o projeto de vida dela muito bem esclarecido. Não a partir da doença. Então, é isso que eu acho que fica mais marcante dentro dessa ferramenta, que a gente trabalha com o bem-estar, né? Então, para a gente poder trabalhar bem-estar, a gente precisa
de certo modo, enfraquecer a doença, sabendo que ela existe, não negligenciando ela, não dizendo que não existe, ou que é uma construção apenas e que você não está sentindo isso, mas é poder dar outra dimensão, outro significado também. E aqui eu trago uma citação muito importante, que eu acho que a gente trabalha o tempo todo, que é da professora Daniela Schneider. A realidade humana é delineada por laços de reciprocidade, em que cada um se torna meio para realizar o seu projeto. É um processo pessoal, mediatizado pelos outros. Então, quando a gente fala de um grupo vivencial, que a gente tem o objetivo de cada um ser singular, né? A gente está trabalhando essa noção, né? De que a gente está em reciprocidade, né? Aqui, então, eu agradeço. Eu trago, essas duas imagens são frutos de grupos da qual eu participei, em que a gente, ao final, combina, vamos trazer alguma coisa legal para cada um e tal. Então, eu selecionei essas duas, eu gosto muito de usar elas, que é sentimento de gratidão mesmo, de, ó, por me fazer sentir melhor, sonhar, crescer, rir, acreditar, compartilhar, ir em frente, querer mudar, né? E como não agradecer por tudo que me ajuda a ser. Bem, deixo os meus contatos aqui também, o que precisar a gente pode ir trocando, né? E agora a gente pode abrir para a nossa conversa. Alexandre, muito obrigado pela bela apresentação aí, né? Muito legal você dar uma localização aí das questões das alternativas em saúde mental, depois entra no recovery, né? Para, enfim, situar o RAP. Então, acho que uma ferramenta muito importante para os dispositivos de saúde mental, um processo que está em adaptação cultural, já com várias experiências bastante positivas, né? No Brasil, e uma grande oportunidade aí para a gente estar pensando a sua aplicabilidade nos serviços de saúde mental, de atenção psicossocial, em outros espaços também, né? Porque é uma grande ferramenta de acolhimento, de apoio psicossocial e de apoio mútuo, né? Então, acho muito legal a gente aprender essa ferramenta e queria ver, então, agora, vou pedir para o pessoal me ajudar, o Vitor, que é nosso monitor, para ver se nós temos perguntas, né? Ali, tinha várias pessoas assistindo, né? Então, aqui, dizendo que está tudo bem ali e te parabenizando. E aí, queria ver se o Vitor, se nós temos alguma questão. Não há nenhuma pergunta por enquanto, Alexandre. Então, assim, queria iniciar te fazendo uma pergunta de você nos dizer se você pensa que o rap pode ser um instrumento usado em diferentes espaços, quer dizer, como que ele é adaptável, onde a gente poderia usá-lo, né? Qual a sua usabilidade, vamos dizer assim, né? Boa, Dani. Muito bem. A gente pode, inclusive, para se localizar melhor, aqui no Brasil, já falar quais são os contextos que ele foi aplicado e quais são as outras possibilidades que ainda não foram aplicadas também, porque ela é um instrumento muito diverso, realmente, ele não tem uma característica apenas, por exemplo, para pessoas que têm sofrimento psíquico intenso. Não, ela trabalha numa perspectiva mais ampla, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que ele já foi aplicado dentro do contexto de AD, né, de pessoas que têm uso problemático de álcool e drogas, junto com o pessoal da saúde mental de CAPS 2, né, então entendendo também, já foi aplicado dentro do Instituto Arco-Íris, então dentro de um projeto de direitos humanos, né, então em que dentro estavam pessoas em situação de rua, profissionais do sexo, pessoas que estavam muitas vezes em vulnerabilidade social, então que tinham essa marca muito clara, então que a gente precisava, quando a gente pensa como é difícil empoderar essas pessoas, né, diante do que elas vivem, da realidade que elas vivem. Então, o rap ele também trabalha numa perspectiva muito ampla nesse sentido. Além de estudantes, por exemplo, então, a minha experiência com estudantes de psicologia, de ter aplicado o rap com estudantes, então, todas as versões tiveram estudantes junto, porque, como você falou no início, era um projeto de extensão, né, então, os estudantes, eles eram
contemplados, porque muitas vezes a própria clínica escola não podia atender o acolhimento, né? Então elas vinham para o grupo com essa vontade de poder externar suas questões. Então, foi muito importante também. Os próprios profissionais de saúde, então, os profissionais de uma forma geral, né? Que estão, quando a gente pensa de cuidado integral, a gente pensa assim que o quanto é importante que eles tenham esse conhecimento, essa bagagem, essa experiência a partir da sua construção também, né? Então, entendendo isso. Já tivemos uma experiência com agentes comunitários de saúde, então tivemos dentro de um território em Florianópolis, inclusive, agentes comunitários que eles fizeram inicialmente para si, mas para melhorar a sua intervenção quando vão até as casas, né, para poder dialogar melhor com as pessoas em comunidade. Então é bem interessante também que daí ele foi direcionado, né? Então como é que você percebe ele dentro do seu território? Como que você todas as questões, os elementos ali, a pessoa fazendo por ela, mas já pensando no seu profissional, né? Como eu falei, existem pesquisas no mundo, Dani, em outros países, que já trabalharam também com refugiados, com movimentos feministas, com escolas, com pessoas hospitalizadas, pessoas que têm sensibilidade à dor, eu já vi pesquisas também, então sai um pouco dessa questão da saúde mental só, mas fibromialgia, por exemplo, já vi questões que estão relacionadas a isso, então ele é muito amplo, pode ser adaptado para diversos públicos. Acho que é isso, não sei se eu te respondi. Mas... Muito bom, sim, me respondeu sim. Olha só, a gente tem algumas perguntas aqui, do pessoal que está assistindo, então acho que eu vou te fazer a sequência das perguntas, okay, para te ir perguntando. Então, a Fabili Antunes Boing, ela pergunta se poderia adaptar o RAP um grupo terapêutico de mulheres em situação de violência. A Daniele Boing pergunta se já houve uma aplicação com adolescentes e se tem algum estudo com este tipo de aplicação. E a Fabili, ela diz que é estudante de graduação em psicologia e que gostaria de participar de alguma oficina de capacitação. E ela pergunta se você tem referências para datas e locais de aplicação. Então, são essas perguntas que temos por enquanto. Legal. Deixa eu tentar. Como é o nome da primeira que você me falou, da pessoa? Fabili, Fabili, né? e Daniele. Fabili. Quando você fala do contexto de mulheres em situação de violência, sim, tá? É bem importante. Preciso te contar que a gente teve um projeto, ele não chegou a ser concretizado, mas nós faríamos dentro de uma associação de direitos humanos voltados à sexualidade, então que atendia pessoas, tanto de gênero, né, voltado a gênero, então seja mulheres em situação de violência, sejam população LGBT. Então seria muito interessante que acontecesse realmente, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo. A gente pensando ali os processos de recovery, o quanto é importante o recovery para essas pessoas que estão num processo vulnerável, né? Então, estão precisando retomar suas histórias, precisando retomar sua vida, ter novos projetos. Então, é extremamente fantástico. Acho que a outra pergunta foi quais próximas, né, capacitações, o que a gente está planejando para você participar. Você é muito bem-vinda, sem dúvida alguma. A gente tem aí um projeto de extensão dentro da universidade provavelmente para o ano que vem, então para 2022, a gente só não sabe se primeiro ou segundo semestre, enfim, estamos vendo aí para a gente poder ter uma versão, inclusive, do RAP de forma online ou presencial também, mas ela foi pensada, como a gente pensou um projeto em pandemia, né? Então, para a gente poder estruturar ele de uma forma online, em que a gente quer trabalhar com a comunidade universitária, com profissionais, inclusive, do território, da rede, estudantes, como você falou que é estudante também, então, você vai ser muito bem-vindo. A outra questão dos adolescentes, né? Eu desconheço, tá? A aplicabilidade dele, que tenha sido feito já com adolescentes. Então, o mais próximo que eu tenho são estudantes universitários. Aí, quando a gente fala de estudante universitário, aquela primeira faixa etária, né? De alunos iniciantes de curso, né? Então, pega ali 18 anos, 19 anos, então muito novos, inclusive jovens, então dentro dessa perspectiva acaba sendo
até um pensamento mais de adolescente, mas não necessariamente com mais novos, né? Mas também é possível de adaptação, sem dúvida alguma, até porque uma marca importante do rap é que a gente traduz ele de uma forma que a pessoa se beneficie, né? Então, a gente precisa tornar ele cada vez mais inclusivo. Então, se a gente está falando com uma população X, a gente precisa adequar essa linguagem para que aquela pessoa entenda. Então, a gente não vai tomar uso de coisas muito deterministas, muito fechadas, né? Então, seria bem interessante, acho que é uma proposta muito, muito válida para ter um grupo aí voltado para adolescentes. Acho que respondi as perguntas. Não sei se tem mais alguma, Dani. Opa, estava com o microfone fechado. A Fabíri fala que é pesquisadora de iniciação científica em saúde mental, estudos de gênero e violência, e que ficou bastante encantada aí com o rap, né? Agradeceu bastante aí, você e eu, né? Foi um privilégio. E eu acho que agora não temos mais nenhuma pergunta. Então, não sei se teríamos mais aí, podemos. Não sei se você gostaria de complementar com alguma informação, alguma questão. Aqui as pessoas estão te agradecendo, Bruna está falando, agradecendo aí o conhecimento que você traz do rap. Marcela Guimarães pediu para você colocar novamente o teu e-mail, que ela gostaria de manter contato para saber do projeto que trata dessa versão online. Vou achar aqui teu e-mail e vou colocar ali, espera só um pouquinho. Eu botei no chat aqui. Tá, vai pondo aí no chat, mas eu vou pegar aqui e vou colocar lá na sala. Tá, legal. O Vitor já colocou. O Vitor foi mais rápido do que eu. O Vitor está atento. Legal, que legal. Olha, fico agradecido pelas manifestações. Acho que a gente tem muito para construir. Como eu falei para vocês, a gente está numa fase, inclusive, em que a minha pesquisa de mestrado ela é uma imersão dentro do rap, né? De poder analisar todos os estudos pilotos que foram feitos até agora, para então uma adaptação dentro de um processo de adaptação cultural no Brasil, né? Então tem muito trabalho para ser feito ainda, tem muita coisa legal para poder ser exposta ainda, para a gente poder realmente usar esse programa aí como uma possibilidade, um dispositivo, quem sabe até de saúde mental mesmo, né? Da atenção psicossocial, de entender que ele pode ser colocado em contextos diferentes, que é isso que vocês trazem também, uma necessidade da gente, quando a gente olha para isso, a gente diz, nossa, mas isso aqui cai como uma luva, a gente pode usar assim. Então, se a gente adaptar e tiver essas questões muito bem orientadas, né, de qual é a nossa abordagem quando a gente vai, por exemplo, praticar o rap com adolescentes, né, então, que é uma fase que a gente precisa ter extrema sensibilidade, né, porque a gente está trabalhando aí com descobertas, muitas vezes, né, quando a gente trabalha com essa questão do sofrimento por violência, né, então, o rap, ele tem muita coisa que poderia contribuir, né, a partir da sua metodologia, né. Então, certamente é uma nova vida que a gente oferece, um novo modelo de sujeito, de projeto, para a pessoa poder dar conta. Fico extremamente à disposição, deixo o meu e-mail aí para qualquer dúvida que tiver, sobre a gente poder trocar ideias sobre recovery, sobre rap, sobre outras pesquisas, sobre avanços aí no Brasil. Inclusive, se precisarem de material de base que a gente possa se instrumentalizar melhor, né, de entender quem é que está no Brasil falando de recovery também, então, quem são esses autores, que linguagem que é essa, como que se dá isso no campo realmente, quem é que está pensando isso, então, quando a gente pensa também aí, ó, países de primeiro mundo, né, se a gente pensar em Europa, Estados Unidos, que são os marcadores iniciais, né, desse movimento, né, então a gente traz agora para a América Latina, né, que dentro de uma realidade socioeconômica, de uma realidade social, de uma realidade política, inclusive, né? Então, para a gente ter esse cuidado de quando usar uma ferramenta dessas, a gente também não distorcê-la, né? Porque a gente tem um cuidado muito, muito grande de que quando a gente dá poder
para o sujeito, né, a gente quer que ele se emancipe. A gente não quer que ele fique sozinho, né? Então, tem que ter uma diferença muito clara disso que a gente está se propondo aqui. Não vamos substituir profissionais, não vamos ter o fim do psicólogo, por exemplo, da pessoa que fala, a gente quer que as pessoas tenham cada vez mais condições de estarem junto com os profissionais e poderem ter uma vida melhor. Tá? Então, acho que essa mensagem é bem importante de deixar registrado. Acho que é isso, Dani. Quero te agradecer imensamente também pela honra de estar com você aqui, de estar com o grupo, agradecer o Jorge, agradecer o Vitor também, que nos ajudou aqui na monitoria. E acabamos aí meia hora antes, tá bom? Isso, tem bastante gente agradecendo aí e tal, parabenizando, então eu queria te agradecer muito, dizer que o Ciclim está aberto aí, né, para essas discussões, essas colaborações, vocês serão muito bem-vindos aí, e a gente fica à disposição, né, Alexandre? Joia, isso Obrigada. mesmo, estamos à disposição. Valeu. Valeu.